A primeira sessão do julgamento da ação contra o PSL por fraudar conta do gênero foi realizada em Porto Velho. Se a ação for julgada procedente, os deputados eleitos pelo partido também perderão seus mandatos. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia deu início ao julgamento que poderá cassar o mandato do deputado federal Crisóstomo e outros 8 representantes do Estado. A ação de investigação judicial eleitoral contra o Partido Social Liberal, o PSL, foi ajuizada pelo candidato a deputado federal nas eleições do ano passado, o pastor Sebastião Valadares Neto, do PSC, sob a alegação de que o PSL teria fraudado o preenchimento da cota de gênero do partido. Conforme a Lei 9.504 de 1997, cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Conforme o advogado de acusação, a fraude que pode envolver o PSL está na candidatura sem coligação de uma candidata nas eleições do ano passado. Nós entendemos e pugnamos que o partido colocou como candidata uma candidatura inviável, uma candidatura que o Ministério Público e nós adjetivamos de natimorta, uma mulher que não tinha filiação partidária. Portanto, não pode gerar qualquer efeito, qualquer consequência uma mulher que não tem filiação partidária. E ela não sendo recepcionada como candidata, obviamente, faz reduzir o número da cota obrigatória, que é de 30%. Sem o registro da candidatura dela, o partido tem apenas 27%. Nessa primeira sessão do julgamento, o relator, o desembargador Paulo Kiyoshi Mori, votou pela improcedência do feito. Ele entendeu que o PSL conseguiu provar a filiação da candidata. Mas ainda faltam 5 votos dos outros juízes, membros da corte, que devem acontecer em outra sessão, ainda sem data prevista pelo Tribunal Eleitoral. Ao fim do julgamento, caso o deputado federal Crisóstomo for cassado, quem assumirá o cargo é o pastor Sebastião Valadares Neto, que ajuizou a ação. Ele sendo cassado, o voto é tido como nulo de toda a chapa. Isso faz com que o PSL não tenha voto algum e, consequentemente, o próximo partido que tem uma sobra perto da última vaga seria o PSC, da coligação do PSC, do pastor Valadares, a quem vai incumbir essa vaga. Vale lembrar que se a ação for julgada procedente, os deputados eleitos pelo PSL também perderão seus mandatos. Bem, primeiro, esta é apenas a primeira das ações que correm aqui, dessas mais graves, mais sérias, com relação às eleições passadas. E essas que eu falo mais sérias e mais graves, todas elas giram em torno de cassação de mandatos, cassação de diplomas, mais do que isso. Quando a repórter fala no parecer do juiz relator, pela improcedência, ela está dizendo que o juiz está dizendo que não concorda com a acusação daqueles que pugnam pela anulação da chapa do PSL, que é o pastor Valadares e o próprio Ministério Público. Agora, tão logo saiu o parecer do relator, 2 juízes, a informação que nós temos aqui da nossa repórter, pediram vistas do processo. Isso é um sintoma de que pelo menos 2 dos juízes que ali estavam julgando já questionam o parecer do relator. Vamos olhar de novo, porque o nosso entendimento pode não ser bem esse. Vistas, quase que invariavelmente, é para ganhar tempo em cima de uma decisão que pode ser encaminhada. Agora também não se sabe o pensamento dos demais. O fator aí que deve preocupar o PSL é que o pastor Valadares está muito bem assessorado pelo advogado Joacir Loura Júnior, que tem uma vasta experiência na área eleitoral, especialmente porque já fez parte dessa casa, do Tribunal Regional Eleitoral.
É bom dizer que não tem nada a ver com os demais casos que vão surgir depois. Os famosos casos dos laranjas. Esse caso não tem nada a ver com laranja. E casos, inclusive, que ocorreram envolvendo o próprio PSL em outros estados. Esse caso é de uma candidata que se questiona se estaria filiada ao partido na época da convenção. Esse é o questionamento. O partido afirma que sim, e aqueles que contestam, né, a candidatura, contestam a chapa do PSL, dizem que na época essa candidata nem filiada ao partido era. Tudo isso certamente será esclarecido logo após esse pedido de vistas. Na próxima sessão, que ainda não tem data marcada, certamente nós vamos ter já o desfecho dessa questão. Alguém pode perguntar, então, se porventura o deputado for cassado, ou invalidada a diplomação dele, e sai amanhã? Não sai, não. Isso é coisa para mais de um ano, se acontecer isso. O deputado Crisóstomo, deputado federal pelo PSL. Isso ainda tem recurso junto ao TSE. Então, há toda uma caminhada ainda para ser dada para a gente ter esse caso concluído.